Bom, então vamos lá, pessoal. Essa é a primeira aula, então, a gente seguindo aqui o Asaf Neto. Esse é o conteúdo que a gente vai adotar nessa disciplina aqui, tá? Vocês podem ver, tem muita coisa. Eu não acredito que a gente consiga ver todos esses capítulos aqui nesse curso. Mas eu vou procurar passar para vocês aí, né? O tempo é curto, são 30 horas, mas eu vou procurar passar para vocês o máximo de conteúdo que a gente conseguir fazer utilizando essa sequência do livro aqui. Hoje a gente vai ficar aqui no primeiro capítulo, que é um capítulo introdutório, que fala sobre intermediação financeira. Tá? Vou focar essa parte inicial nesse capítulo aqui. Então, pessoal, vamos lá. O que a gente vai falar aqui nesse capítulo? Sobre a teoria da escassez e dos rendimentos decrescentes, que tem um impacto aqui para a gente em mercado financeiro. Depois a gente entra para falar sobre formas de organização econômica. Depois a gente fala conceitos de renda, investimento e poupança. Depois a gente vai falar sobre o conceito aí de produto interno e produto nacional. Depois a gente entra aí nos conceitos relacionados à função da moeda, a teoria monetária, tá? E isso aqui eu não vou dar para vocês, não é necessário, só vou comentar rapidamente sobre os pensamentos econômicos atuais, tá? Não vou entrar muito nisso aqui, que não é necessário aqui, tá? Mas vamos caminhar aqui então, pessoal. Quando a gente fala em teoria econômica, tem vários princípios que influenciam para a gente aqui o mercado financeiro e o mercado de capitais, de uma forma geral. O Asaf Neto selecionou alguns princípios aqui que têm uma interligação, que tem uma interferência com relação ao que a gente vai estudar aqui, tá? Então, essa primeira parte introdutória é como se fossem princípios econômicos básicos que a gente vai precisar de utilizar aqui. Então, o primeiro princípio que a gente utiliza em economia, tá, é o princípio da escassez. O que é escassez, pessoal? No mundo inteiro e na natureza, a gente lida com recursos escassos. Tá? Então, tudo que a gente tem em torno da gente não é abundantemente, ou quase tudo, não é abundantemente suficiente para todos na quantidade que todos gostariam de consumir. Então, essa escassez que a gente tem de recursos acaba impactando no que a gente faz na economia, no consumo que a gente tem, na produção, tá? Então, exemplo disso. Aqui em Minas a gente tem o minério de ferro abundante, né? Tem muito minério em torno da gente aqui. Em contrapartida, no mundo inteiro, você não tem um minério disponível em todos os locais, né? na proporção do consumo que existe no mundo inteiro. Isso faz com que a gente aqui tenha a possibilidade de exportar o minério de ferro, a característica forte aqui da economia mineira, né? Mas essa escassez que existe no mundo, né, com relação ao minério, ou seja, uma demanda existente para o minério, como recurso escasso, faz com que esse seja um recurso, um produto econômico, né? Faz com que isso gere uma demanda econômica para esse produto. Então, aqui, pessoal, esses recursos escassos, né, utilizados na produção, eles são utilizados em transformação e produtos que, por sua vez, vão ser distribuídos para os consumidores. E essa lei da escassez, pessoal,
ela está associada a essas perguntas aqui, né? O que eu vou produzir com esse recurso escasso? Em qual quantidade? Como que eu vou produzir e para quem que eu vou produzir? Então, a gente lida o tempo todo com essas questões, né? O que eu vou fazer com esse recurso que ele é escasso? Como que eu vou utilizá-lo da melhor maneira possível e, obviamente, para obter o maior rendimento possível desse recurso escasso? Tá? A gente encontra também, pessoal, na economia ou no mundo, bens que são livres, né? Ou seja, que a gente não trata com essa questão da escassez. Ar, por exemplo, né? Ar, por exemplo, né, graças a Deus, a gente ainda não convive com a escassez dele, né? Embora existem locais na China que você vende ar puro, né? Dada a poluição, né? Cidades que têm uma poluição muito grande. Não sei se vocês já viram, né? Tem casas especializadas em vender ar puro. A pessoa vai lá, paga para consumir ar puro, fica com aquela máscara de ar ali durante um tempo, respirando ar puro para melhorar o sistema respiratório e tudo mais. Né? Espero que a gente não tenha que passar por isso no futuro da humanidade. Né? Mas, pelo menos até hoje, o ar é um bem livre, no sentido de não ter um valor econômico. Tá? Bens que têm escassez, eles têm um valor associado, como o caso do minério, que eu comentei com vocês, porque ele tem escassez, e aí a gente chama esses bens de bens econômicos, diferentes dos bens livres, que não têm um valor econômico associado. Tá? E esses bens econômicos, então, que lidam com essa escassez, eles passam por uma decisão da sociedade, né, de como que vai consumi-lo, em qual quantidade. E essa decisão aqui leva a uma outra questão da teoria econômica, que é a substituição, ou lei da substituição. Né? Uma vez que ele é escasso, eu vou substituí-lo por quê? Qual produto, qual outro bem que ele vai atender a essa necessidade, a essa demanda, né, que me faça substituí-lo, que me permita substituí-lo por outra coisa. Então, falei do minério aqui, que leva ao aço, por exemplo, né, em determinadas situações, eu posso substituir o aço por plástico, por exemplo. Tá? Ou por outro componente, né, por outro metal que não seja o minério de ferro, que não utilize o minério de ferro. Então, a gente acaba tendo que viver também com essa outra questão aqui, que é a lei da substituição. Tá? Oi, Ricardo. Oi. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Beleza? Isso aí também tem a ver também porque recentemente o preço da cesta básica aumentou muito, né? Isso aí também tem a ver também, não é ou é uma bobagem? Tem a Foi ver o também, arroz Guilherme. que Bem colocado, né? aumentou, o óleo. Essa Hã? semana a gente está vendo aí, né? O arroz disparando o preço. Né? O que está acontecendo com o arroz, pessoal? O dólar subiu muito, né? Consequentemente, o país vai exportar mais, né? Só que quando ele exporta mais arroz, sobra menos arroz aqui dentro, né? Aqui dentro do Brasil, né? Logo o preço sobe, o preço do arroz sobe, né? Esse é um problema. E junto com isso, pessoal, arroz como um produto básico, a renda das pessoas está diminuída agora, então as pessoas tendem a comprar mais produtos de primeira necessidade, né? Dentre eles o arroz. Então é isso que está acontecendo agora, né? As pessoas estão demandando mais consumo de arroz. Ok? É isso que está acontecendo. Tá? Então, Guilherme, nessa situação de maior consumo, de as pessoas demandando mais arroz e o arroz aumentando de preço, você gera um desequilíbrio temporário, né, que é equilibrado por um novo preço. Aumenta a demanda, né, lei de demanda e oferta, a demanda por arroz aumenta, mas a produção no curto prazo, a produção de arroz, a oferta de arroz não aumentou, consequentemente o preço sobe. Tá? Nessa situação, o que vai acontecer?
com preço mais alto, obviamente, as pessoas vão começar também a pensar em substituir esse arroz por outro tipo de produto que seja mais barato. Tá? Ou deixar de consumir outros produtos para poder consumir o arroz. Então, pode substituir o arroz por, sei lá, lentilha, ou comer mais feijão, mais pão, mais macarrão, alguma coisa nesse sentido, né? Ou deixar de consumir outras coisas que sejam mais caras, por exemplo, carne, para poder comprar o arroz de todo dia. Ok? Beleza? Então, a substituição acaba entrando nessa situação também. Tá? Ok? Ok. Exatamente isso aí, né? Esses itens da cesta básica que estão aumentando de preço nesse momento, tá? Uma outra questão, pessoal, que a gente enfrenta na economia é a chamada lei dos rendimentos decrescentes. Tá? O que é isso, pessoal? Unidades adicionais de fatores de produção promoverão incrementos na produção, porém, a taxas decrescentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que esse negócio funciona, pessoal. Deixa eu abrir meu Word aqui, que eu vou ilustrar para vocês aqui de uma maneira que eu acho que fica mais simples. Só um minutinho aqui que eu vou precisar de desenhar isso aqui. Estou abrindo o Word. Vocês estão vendo a minha tela do Word, gente? Está aparecendo para vocês? Tá, né? Tranquilo. Bom, pessoal, vamos imaginar, só a título de ilustração mesmo aqui, uma firma qualquer, uma empresa, tá? E aqui eu vou escolher como exemplo, uma construtora, tá? Uma empresa uma firma que produz, que constrói prédios, tá? Prédios, casas, ok? Só a título mesmo de ilustração. Como é que funciona, pessoal? Se eu fosse representar a produção dela num gráfico, tá? Eu ia fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Imagina o seguinte, tá? Dentre vários insumos que essa firma utiliza, tá? Como capital e mão de obra, né? Eu falando em capital aqui, eu poderia falar em cimento, areia, equipamentos, né? Utilizados na construção, tá? E mão de obra, eu estou falando aqui de gente trabalhando na obra, né? Pedreiros, por exemplo, tá? Pedreiros, engenheiros e tudo mais, tá? Vamos pensar o seguinte, pessoal, eu vou utilizar aqui um insumo aqui para a gente ilustrar esse negócio aqui, que é a mão de obra utilizada, tá? Vamos ficar bem específico aqui. A mão de obra eu vou falar de pedreiros que atuam na obra, tá? Ok? Número de pedreiros, quantidade de pedreiros que estão na obra, tá? E aqui, pessoal, eu vou só ver aqui se tem alguém no grupo aqui. Tá, não, tá tranquilo, não tem nada. E aqui, no eixo Y, eu vou falar aqui em área construída, tá? Em metros quadrados. Vamos utilizar esse conceito aqui. Tá? Então, aqui, ó. Área construída em metros quadrados. Tá? Ok? E aqui
quantidade de pedreiros, ou número de pedreiros, tá? Okay? Então, pensa uma construtora, tipo MRV, qualquer, né, firma aí que construindo imóveis, casas, tá? Só por exemplo mesmo aqui. Então, pessoal, imagine o seguinte, essa construtora, ela está construindo um prédio, tá? E aí, o que acontece? A curva de produção dela, que a gente chama de função de produção, ela vai se comportar dessa maneira aqui, ó. Vai ser uma coisa desse jeito aqui, tá? O que quer dizer isso, pessoal? À medida que essa firma, que essa empresa, ela aumenta o número de pedreiros na obra, tá? Então, por exemplo, aqui ela tem 2 pedreiros. A quantidade em metros quadrados que ela produz vai ser, por exemplo, chutando aqui um valor, tá? Só por exemplo. 2 pedreiros conseguem produzir, nem sei se é esse valor, né? Não tem noção de construção, mas estou chutando um valor aqui, tá? Só mesmo a título de exemplo. Vai construir 10 metros quadrados, tá? Por dia. Por exemplo. Tá? Então, a unidade que eu teria que adotar aqui é metros quadrados por dia. Só para corrigir aqui. Tá? Metros quadrados por dia. Tá? Aí o seguinte, o dono dessa construtora aqui, dessa obra, ele fala o seguinte, opa, não, eu quero acelerar essa obra aqui. Eu quero que ela produza mais quantidades por dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais gente trabalhando nessa obra. Eita. Tá? Eu vou aumentar essa produção aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 3 pedreiros por dia. O que vai acontecer? Essa produção aqui vai pular para 7 metros quadrados por dia. Tá? Tá bom, 7 metros quadrados por dia. Aí ele fala, não, eu quero que vá mais rápido ainda. Ele vai lá e coloca, por exemplo, 6 pedreiros trabalhando. E a produção vai aumentar, por exemplo, aqui, para, sei lá, para 15 metros quadrados por dia. Tá? Ele está conseguindo aumentar a produção dele, tá? Agora, o que acontece? À medida que ele vai fazendo isso, ele não vai aumentando a produção dele infinitamente, tá? Chega um ponto, que é esse ponto aqui da curva, que ele coloca mais pedreiro, tá? A produção aumenta, tá? Mas a produção aumenta numa proporção menor do que o aumento de pedreiros. Até chegar, pessoal, nesse ponto aqui, olha, tá obviamente mal desenhado, né? É difícil fazer isso aqui no Word, mas eu acho que serve bem para ilustrar aqui para vocês. Esse é o ponto máximo de produção. Aqui, opa, né? Tá? Em que ele coloca, sei lá, N pedreiros aqui, chutando aqui um valor, por exemplo, 15 pedreiros, e a quantidade de metros quadrados de construção que ele vai ter vai ser, por exemplo, aqui, sei lá, 25 metros quadrados. Tá? 25. Essa seria a produção máxima que ele vai ter, aumentando a mão de obra na construção. A partir daí, pessoal, o que vai acontecer? Ele pode colocar mais pedreiro. Tá? Por exemplo, ele pode colocar 20 pedreiros aqui. Mas o que vai acontecer com ele? A produção vai cair.
tá? Aí ele vai lá. Show. Oi. Pode falar. Quem está falando? Bom, Rafael está perguntando aqui, seria mais ou menos o quadrante da vaca leiteira na matriz BCG? É uma analogia correta? Acho que não, Rafael. Acho que não, porque a vaca leiteira é o que dá dinheiro, né, para a empresa atualmente. Acho que não. Acho que é melhor você não misturar, não. Tá? Professor, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É o Rafael. Oi, Rafael. Vamos lá. Porque, assim, o que eu entendi dessa forma, porque quando a empresa cresce até certo ponto, que ela, depois disso, ela cresce, mas cresce cada vez menos em relação ao que ela crescia antes. Isso, em relação ao aumento no número de insumos que você coloca. No caso aqui, eu estou usando como exemplo um pedreiro, tá? Como insumo da construção. É porque quando eu fiz a analogia, porque quando a vaca leiteira seria aquilo que não é potencial, mas é o jeito que eu entendi, assim, talvez para confundir, mas fica à vontade. É o jeito que a empresa cresceu, ela cresceu aquele ponto e ela não vai evoluir mais que aquilo. Então ela fica meio que estagnada ali naquela capacidade de atendimento do mercado. Isso. Entendi. É nesse sentido, tá? Usando aquele insumo, né? Entendi. Até um ponto que se ela colocar mais aquele insumo, vai acontecer o oposto do que ela deseja. A produção vai cair. Ela vai começar a ter prejuízo, então. Não necessariamente prejuízo. A quantidade produzida vai cair. Ah, sim. Entendi. Tá? Entendi. É só isso que diz essa curva aqui, essa lei, né, dos rendimentos decrescentes. Tá? Ok. Obrigado. A produção cai. Ela vai começar a cair. Ok? Tá joia? Eu estou gravando a aula, tá, Gabriela? Eu vou colocar aqui e eu mando para vocês. Depois eu mando o link para vocês. Tá? Então, pessoal, se eu vou continuando aqui, tá o raciocínio. Ele vem e coloca mais pedreiro na obra. O que vai acontecer? A produção vai cair mais ainda. Tá? Vão entender por que isso vai acontecer. Imagina, tá, que você tem um monte de pedreiro trabalhando no mesmo cômodo da casa ou do apartamento, por exemplo. Tá lá, um está rebocando, outro está carregando a massa, outro está fazendo a massa, né? Um outro está construindo parede, assim por diante. Imagina isso. Você vai colocando aquele cômodo ali mais pedreiro, a produção vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que chega um ponto que se você colocar tanto pedreiro na obra, né, vai ficar gente ociosa ali dentro. Vai até atrapalhar um outro serviço, né? Porque fica muita gente amontoada no espaço único, um vai começar a esbarrar no outro, né? Dar cotovelada no outro, né? O serviço de um pode atrapalhar o serviço do outro, pode congestionar a obra, porque tem muita gente, e assim por diante. Então não adianta só você chegar e inchar aquela obra de produção, encher de gente, que vai chegar num certo ponto que a produção vai cair, porque tem gente demais ali. A produtividade cai para aquilo ali. Tá? Bom dia, Jorge. Ué, você não conseguiu conectar aqui, Jorge? Estava tentando desde 7h28, mas você estava com o link? Professor, através do Live, eu copiei o link, tentei entrar no Zoom com o ID que você disponibilizou. Agora eu tentei através do e-mail e deu. Hein? Até mandei para você e deu. Não sei o que é isso, não. O CAA fez uma confusão aí, me colocou na turma da noite, mas como eu tô com todos os horários completos à noite, eu tô tendo que cursar sua matéria de manhã. Você dá aula no 8º período ontem, não é? Então pode ser isso. Você deve estar matriculado lá na noite, né? E recebeu o e-mail da noite. E ontem eu dei essa mesma aula para a noite. Só que você está cursando de manhã, né? Exatamente. Porque os meus horários estão todos extensos para eu tentar formar.
entendeu? Bom, Jorge, Muito dá prazer. uma olhada lá na secretaria e pede eles para mudarem seu horário, tá? Para a parte da manhã. Pra você não Eu ficar mandei tendo esse problema todo dia, única tá? pro Gabriel e pro Lucas. É, fala com eles aí. E o Nil acabou de compartilhar aí o WhatsApp dessa turma. Você entrar Aham. aí, que o link está lá também. E o que a gente for comentando, discutindo a respeito dessa turma especificamente, você tem acesso. Perfeito, Tá? professor. Beleza? Obrigado. Valeu. E eu estou gravando essa aula aqui, eu vou disponibilizar o link lá no YouTube para vocês, tá? Então você acompanha aí o que já foi dado desde o início, depois, tá? Beleza? Bom, pessoal, então tá entendido aqui essa lei aqui, né? Quando eu vou aumentando a produção, no início a quantidade, os insumos de produção, a produção vai subindo, tá? Até chegar em determinada situação que a quantidade produzida aumenta, mas numa proporção menor, tá? E depois ela cai. É isso que acontece, tá? De uma maneira genérica. E as firmas elas vivem, elas enfrentam essa função de produção aqui, tá? Bom, fechando aqui, pessoal. Então, o que é essa lei dos rendimentos decrescentes? Ela diz. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês aqui. Tá? Ó, unidades adicionais dos fatores de produção, então, promoverão incrementos na produção, porém a taxas decrescentes. Tá? E existem casos nos quais o comportamento da produção é positivo, elevando-se todos os fatores conjuntamente, né? Aqui eu utilizei um fator apenas como exemplo, que é a mão de obra, né? Mas, obviamente, a produção tem outros fatores, né? Então, elevando-se os fatores conjuntamente na mesma proporção, ou em certos casos, em proporções maiores, como escalas industriais de fabricação, né? Eu posso aumentar a escala de produção em determinadas situações, aumentar mais a fábrica, ou duplicar a fábrica, aí a quantidade produzida vai aumentar também na mesma proporção. Tá? Mas vale essa lei dos rendimentos acrescentes que a gente viu para essa curva de produção da firma que eu mostrei para vocês agora. Ela começa a subir, ela vai crescendo, crescendo a produção. Depois a produção ela continua crescendo, mas numa proporção menor, até chegar no pico de produção e depois cai. Tá? Então aqui, pessoal, em números aqui, né? Um outro exemplo aqui para vocês fixarem melhor esse negócio. Imagina aqui que você tem uma fazenda, por exemplo, que produza feijão, por exemplo, café, ou arroz, né? Que a gente comentou agora há pouco. Vamos falar em café, só para variar. Tá? Então, a fazenda produz sacos de café em função da quantidade de lavradores, de colhedores de café que tem na fazenda. Tá? Então, se não tiver nenhum lavrador, ela vai produzir 7.000 sacos de café. Tá? Se ela tiver um lavrador trabalhando na firma, um colhedor de café, ela vai produzir 10.000 sacos de café. 2, ela vai produzir 12.000 sacos de café. 3, 13.500 e 4, 14.000 sacos de café. Tá? Então, a produção por unidade de mão de obra, por lavrador aqui, vai ser o quê? Tá? Se tiver, obviamente que vai ser zero, né? Porque não tem produtor nenhum. Zero não, né? Aqui vai ser indefinido, né? Na verdade, né? Porque 7.000 por zero não existe. Né? Depois, você vai ter 10.000 sacos de café para um lavrador, ou seja, um lavrador sozinho produz 10.000 sacos. Depois, 12.000 lavradores dividido por 2, 12.000 sacos produzidos dividido por 2 lavradores vai produzir 6.000. Depois, 13.500 dividido por 3 vai produzir 4.500. 14.000 dividido por 4 vai produzir 3.500. Então, a gente está vendo aqui, olha, que a produção por unidade de mão de obra,
ela vai caindo. Ó. Tá vendo? A produção aumenta. Está aumentando. Mas a produção por trabalhador aqui, olha, ela está diminuindo. Ó. Ela vai diminuindo. Tá? E a produção incremental também, ela é cada vez menor. Ó, então, de 7 mil para 10 aumentou 3. De 10 para 12 aumentou 2. De 12 para 13.500 aumentou 1.500. De 13.500 para 14 aumentou 500. Até chegar que se tivesse provavelmente mais um trabalhador aqui, ó, a produção incremental ia ficar a mesma, né? Ou ia talvez até decair. Tá? Porque chegou naquele pico de produção, né? Começou a chegar naquele pico de produção, e aí depois você coloca mais agricultor ali para colher o café, a produção vai começar a cair. Tá? Ok? Então isso é a lei dos rendimentos decrescentes que a gente fala. Tá? O ideal era manter um funcionário? Não, Guilherme. Tá? Aí você tem que olhar os custos, né? Não dá para responder isso só olhando a receita aqui. Tá? Mas olha aqui, olha. Se eu for olhar só a questão aqui da produção, tá? O que vai acontecer aqui, olha? A melhor produção está aqui, ó. Se eu utilizando só a produção, né? Eu vou buscar a produção máxima, que nesse exemplo aqui seriam 4 lavradores. Tá? Obviamente, isso aqui, por si só, não responde essa pergunta sua, né? Porque eu tinha que olhar com o custo de produção, né? Comparar a receita com o custo de produção. Tá? Que aqui não tem, né? Esse exemplo não tem, tá sendo só a quantidade aqui. Tá? Mas o certo seria isso, eu olhar a receita e comparar ela com o custo de produção. Tá? O custo de produção total. Ok? Para ver se está vale a pena, né? Qual que seria o ponto aqui ótimo disso aqui? Tá? Entendeu? Bom, tá entendido isso aqui, pessoal? Então, a lei dos... Vamos perguntar aqui. Vamos ver a pergunta do Jorge. Por que decresce? Às vezes, pela proatividade humana de cada colaborador, ou a área de construção pode ser mais difícil do que a do outro? A questão aqui, ô Jorge, é que você está colocando, nesse caso aqui, ó, vamos pegar aqui, né, que é a mesma coisa da consultora, né, do gráfico da consultora que eu acabei de colocar agora, tá? De mostrar para vocês agora. Aqui, eu estou colocando mais lavrador produzindo na terra, né? Só que a terra, como ela tem uma área limitada, tá? Ou seja, você está lidando com a escassez de outros recursos que você utiliza, você vai começar a ter ociosidade de mão de obra. À medida que eu for colocando mais mão de obra nessa terra, vai ter muita mão de obra ali que vai ficar ociosa. Tá? Vai produzindo mais, mas não na mesma quantidade que tinha quando aquela terra, aquele espaço ali não estava saturado de mão de obra. Tá? O que está dizendo ali? Que você colocou mais insumo do que precisava na hora que para de produzir. Né? Você chegou no topo ali. Tá? É mais ou menos receita, né, de culinária. Né? Quando você vai fazer um bolo, por exemplo. Né? Eu posso utilizar, sei lá, leite para fazer o bolo. Tá? Estou falando de um insumo. Né? Eu tenho a quantidade certa que eu vou colocar ali. Né? Se eu coloco muito leite, se eu exagero muito no leite, o que vai acontecer? Vai desandar a receita, né? O bolo não vai ficar naquela consistência que a gente quer, né? Entendeu? É mais ou menos isso, né? Você está usando ingredientes aqui que a gente chama de fatores de produção, tá? Para produzir determinado produto. Aqui no nosso exemplo, sacos de café, né? Produção de café. Quando você coloca muito daquele insumo, você vai aumentando o insumo, você vai aumentando a produção, tá? Até chegar num pico de produção que você tem. O máximo de produção que você tem utilizando aquele insumo. Depois, aquele insumo, em excesso, ele começa a prejudicar a produção. Beleza, Jorge? É isso que vai acontecer. Tá? Ok? Perfeito? Beleza? Bom. Beleza, professor.
Então tá joia. Então essa é a famosa lei dos rendimentos decrescentes que a gente fala. Uma outra questão também econômica que acaba influenciando os mercados para a gente, né? Bom, antes de falar disso aqui, como é que essa lei dos rendimentos decrescentes ela influencia os mercados? Claro, né? Como você lida, né, a produção, as empresas, né, produzem, né, produtos e serviços, e elas lidam com recursos escassos, a quantidade adotada por esses recursos para produzir determinada quantidade de bem, ela influencia diretamente no mercado financeiro, influencia diretamente no preço das ações, ok? Tá? É muito comum, por exemplo, você ver empresas que anunciam, por exemplo, programas de demissão voluntária, redução do número de empregados da firma, e o preço da ação sobe. Né? A gente vê isso acontecendo. Por quê? Ali a empresa está dizendo, ó, vou produzir a mesma quantidade, né? Supondo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, que a empresa continue a produzir na mesma quantidade, então a empresa, né, sinaliza que ela vai produzir na mesma quantidade utilizando menos mão de obra, utilizando menos de um insumo. Né? Tá? Então o mercado olha para aquilo como um aumento de produtividade daquela empresa e, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui, pode ser entendido pelo mercado, pode ser entendido, né, como uma melhoria da produtividade da empresa, consequentemente, a melhoria dos lucros da empresa, e isso faz com que as ações da empresa subam. Tá? Isso é possível de acontecer, né? A gente vê isso acontecer no mercado. Tá? Vamos ver a Kathleen aqui. Professor, então essa lei de rendimento só se aplica nesses casos de recursos limitados e escassos? Em termos de produção, não. Tá? Mas é porque a gente está falando aqui com coisas que têm um valor econômico. Imagina o seguinte, Kathleen, ar. Tá? Tem determinadas coisas que você produz que você vai utilizar ar. Imagina alguma coisa que você produza, você precisa de utilizar ar, e ar é um recurso abundante, né, e disponível aí. Se você utilizar mais o ingrediente do ar, vai chegar um momento que vai saturar também, né? O ar vai começar a desandar a receita do bolo, da mesma maneira. Tá? Agora, como praticamente tudo que a gente utiliza para produzir tem um valor econômico, a gente acaba, né, pensando isso em termos de recursos escassos. Né? Ok? Acaba olhando os recursos escassos só. Tá? Mas se você for pegar algum tipo de recurso, como o ar, que eu comentei aqui, que não é, e se você for colocar demais dele na produção, pode ser que você dê uma saturação, né, de produção. Tá? Mas, via de regra, na prática, acaba sendo, né, todos os recursos aí que são escassos, né, que é praticamente tudo que você utiliza aí para a produção. Tá? Beleza? Bom, pessoal, entendido isso aqui? Tá? Vamos caminhar? Posso avançar? Então, vamos lá para o segundo componente da economia, da teoria econômica, que tem influência também no mercado financeiro de capitais. Na verdade, tudo, né, que a gente fala em termos de economia, né, muito mais coisa do que a gente vai ver aqui, tem influência no mercado financeiro. Tá? O autor aqui, o Asaf, separou esses princípios básicos aqui da economia para estar traduzindo e para estar explicando. Mas tem muito mais coisa em economia que tem influência, né, sobre o mercado financeiro e o mercado de capitais. Tá? Acho que aqui ele separou alguns elementos aqui que são importantes para a gente. Uma outra teoria que acaba sendo decorrente dessa questão da escassez, tá? É a curva de possibilidade de produção. O que é isso, pessoal? Como os recursos disponíveis para a produção
os insumos disponíveis para a produção são escassos, como a gente viu, as firmas, né, e pessoas e países, eles enfrentam dilemas de produção, tá? Eles enfrentam escolhas a serem feitas, tá? Silmário, o que é PO aqui? Você colocou aqui no comentário, o que é PO? PO. Eu não entendi aqui, Silmar. Nós tivemos essa matéria. Em pesquisa operacional. Eu acho que imagino que vocês tenham, né? Visto isso aqui, embora isso aqui é economia, né? A PO deve ter pego isso aqui para explicar um pouquinho a produção, né? Mas tem esse fundamento econômico aqui. Tá? Faz parte do PO, né? Beleza. Então, pessoal, já que tem essa escassez leva a dilemas, né, a escolhas de produção. Então, ó, a escolha entre as infinitas alternativas de produção disponíveis sobre a curva de produção é função da preferência da sociedade diante dos recursos existentes. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, tá? Imagina um país, tá? Que, por exemplo, né, até facilitar o exemplo, ele está em guerra, tá? Alemanha, na Segunda Guerra. Com os recursos que ela tinha disponíveis ali, por exemplo, mão de obra, né? Os habitantes ali em fase produtiva da vida, né? A sociedade economicamente ativa, ela podia utilizar aquela mão de obra ali, tá? Para duas, né? Dentre várias possibilidades de produção, ela poderia utilizar para dois tipos de produção aqui que estão exemplificados. Obviamente, é muito mais que isso, né? Mas só a título de exemplo, a gente está colocando dois aqui. Ela poderia utilizar para produzir canhões, né, para a guerra, armas para a guerra, e poderia utilizar essa mesma mão de obra para produzir manteiga, para produzir alimento. Tá? Então, olha aqui, ó, ela utilizando o mesmo número de mão de obra, ou algum outro tipo de insumo, né, como capital, dinheiro, tá? Ela poderia utilizar essa mesma quantidade de mão de obra, por exemplo, tá? Para produzir 15 canhões. Tá? E nesse caso aqui ela produziria 0, né, toneladas de manteiga. Ou então, ela poderia utilizar nessa mesma quantidade de mão de obra, por exemplo, né, direcionar parte dela para produzir manteiga, aqui no ponto B, né, por exemplo, 2.000 toneladas de manteiga, e produzir algo em torno aqui de 14 canhões, por exemplo. Tá? E assim por diante. Né? Vamos pegar um outro. À medida que ela vai aumentando a quantidade de manteiga produzida, ela vai tirando a mão de obra, ou capital, ou insumo que esteja associado com a produção dos dois, né, produtos, ela vai diminuindo a produção de canhões e vai aumentando a produção de manteiga. Tá? À medida que ela vai aumentando a quantidade de manteiga, ela vai abrindo mão da quantidade de canhões produzidos. Vamos pegar o ponto E aqui, por exemplo. No ponto E, com a mesma quantidade, né, de insumo, de recursos, por exemplo, mão de obra aqui, ela produz 8.000 toneladas de manteiga, só que a quantidade de canhões produzidas vai ser 5. Então, ela faz a opção em mais alimentar a população do que produzir canhões. Tá? Até chegar no ponto F aqui, em que ela está produzindo 0 canhões e toda a produção está direcionada para produção de manteiga. Tá? Então é por isso que geralmente guerra você tem, né, racionamento de alimentos, né? Acaba tendo essa questão aí, né, nessas guerras, né? A gente viu caso da Alemanha, fome, né? Você não tinha acesso a todos os produtos, porque a produção estava mais direcionada para a guerra, né? Naquele momento ali. Tá? Obviamente uma outra realidade, né? Economia mais fechada da época, né? A guerra ali dificultando importações,
né, de manteiga aqui no caso, ou de canhões, né? Exemplo bem simples aqui, só para a gente ilustrar essa questão aqui da curva de possibilidade de produção. Tá? Então, na economia, pessoal, a gente está enfrentando esse dilema o tempo todo, né? Essas decisões da sociedade do que vai ser produzido, em detrimento do que não vai ser produzido. Por que isso? Porque os recursos são escassos. Você não pode produzir tudo ao mesmo tempo que quiser. Ok? Beleza, pessoal? Bom, vou avançar, tá? Se tiver dúvida, vocês perguntem, tá? Interrompe, fica à vontade. Tá? Peraí que tem uma questão aqui. Ok. Beleza, Guilherme. Beleza, Jorge? Então vamos lá. E aí, pessoal, vocês já sabem, né? Só para seguir mesmo a sequência do livro aqui, para ficar bem didático, bem fiel à sequência do livro, mas a gente tem aí no mundo duas grandes formas, né, ou duas grandes teorias, né, escolas para falar sobre a organização econômica, né, que é uma ligada aqui, economia de mercado capitalista, e a outra de economia centralizada socialista, né? A economia capitalista, como vocês sabem, aqui eu vou passar bem rápido, não tem necessidade de perder tempo com isso aqui, eu acho, tem a ver com a garantia da propriedade privada, né? Então, a propriedade está na mão de indivíduos e não do Estado, e o mercado, então, ele gira em torno da livre negociação, né? Que acontece entre produtores e vendedores, ofertantes e produtores e consumidores, desculpa, ou entre ofertantes e demandantes, tá? Essa livre propriedade permite que isso aconteça. Diferente aqui da economia socialista, que a ideia é que toda a propriedade é de todos, nesse sentido, a propriedade é transferida pelo Estado, né? Aqui o capitalismo e aqui o princípio marxista, né? E a propriedade é comum do Estado, ou seja, de todos, e nisso você acaba tendo uma planificação centralizada, né? Ou seja, o planejamento da produção, do que vai ser produzido, essas escolhas que a gente está vendo aqui, olha, entre o que vai ser produzido e o que vai ser consumido, acaba sendo planejado de uma maneira centralizada. Aqui não, você deixa que o próprio mercado que vá definindo, né? Pela livre concorrência de mercado e pela lei de oferta e de demanda, você deixa que o mercado mesmo vá se regulando e se ajustando e produzindo, escolhendo a quantidade e o tipo de produtos que ele vai consumir. Aqui não. Aqui o Estado que vai definindo, né? Vai fazendo as escolhas de produção e vai direcionando essas escolhas de produção em função da demanda da sociedade. Tá? Obviamente, o nosso caso aqui do mercado de capitais, que a gente vai ver, está ligado a isso aqui, né? Uma economia de mercado capitalista, que é a economia que a gente vive na maior parte do mundo e aqui no Brasil, né? Agora, o que a gente vê, né, sistemas puros, né, de isso aqui, principalmente aqui no caso, né, embora em pouca quantidade, né, sistemas puros, talvez se eu for olhar, a Coreia do Norte preserva isso ainda, né? Tá? Cuba, embora tenha feito alguns movimentos na direção de ter uma, né, embora muito centralizada, mas começou a fazer movimentos, né? Coreia do Norte menos, economia muito fechada, né? O que a gente vai ver no mundo inteiro são sistemas mais mistos, né? Ligado aqui à economia capitalista, mas sistemas que são totalmente ou buscam ser menos intervencionistas, né? Menos Estado possível, como a economia americana, que prega, né, o livre mercado e o Estado mínimo e tudo mais, embora em muitos aspectos aí ela é muito intervencionista, né?
Agora você vê a questão do Trump aí tentando intervir no mercado, essa guerra com China e tudo mais, né? Preservando mercados, defendendo os mercados, colocando barreiras e tudo mais, tá? Mas aí você tem um exemplo aí de economia. TikTok, né, professor? TikTok, exatamente, né? TikTok aí agora. E você tem casos que você tem mais intervencionismo. Você vai ver no mundo uma questão mais híbrida, né? Ou mais mista, né? Tá? Países que têm mais intervenção do Estado e países que têm menos intervenção do Estado na economia. E toda essa discussão, e aqui no Brasil, né, fica, né, esse negócio vai e volta, esses últimos anos, vem muito essa polêmica aí, capitalismo, socialismo, comunismo, esse negócio aí que tem horas que vem, né, com a intensidade, eu acho até maior do que precisava, né, um discurso meio mofado, meio velho, né, mas o Brasil tem disso, né? Mas o mundo tem essa característica, né, de adotar sistemas mistos, né, em maior escala, né, mais para um lado, mais para o outro, tá? Mas a economia de mercado capitalista, o que é? Ela admite, então, como eu estava comentando com vocês, que o mercado tem condições de resolver por si só problemas básicos da economia. Então, você deixa que o mercado ele se resolva, tá? Por conta própria. E ele tome essas decisões aqui, né? Do que produzir, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, quando produzir, a que preço produzir, tá? Então, ele é orientado por um mecanismo de livre formação de preços e não uma formação planificada, né? Tabelada de preços, definida por uma economia central, né? Pelo Estado, tá? Bom, caminhando aqui, pessoal. Então, nessa economia de mercado capitalista, o que você vai ter? Né? Aumento da oferta, redução da oferta, igual a gente estava falando do caso do arroz aqui agora, né? Aumento da demanda, redução da demanda. O que a gente está vendo aqui agora, né? No mercado de arroz aí, tá? A oferta interna sendo reduzida por causa de exportação, né? E por outro lado, o aumento da demanda, né? As pessoas estão com menos renda, estão com menos dinheiro, então vão consumir, e ficando mais em casa e tudo mais, né? Está acontecendo agora, elas vão consumir mais produtos básicos, né? Produtos de primeira necessidade, como arroz. Então acaba tendo um aumento da demanda de arroz, conjunto com a redução da oferta, e o preço sobe. Tá? Então esse ajuste é feito pelo próprio mercado. Que é o Adam Smith, né? Falava. Tá? Que a mão invisível, você deixa que o livre mercado e a livre concorrência acaba conduzindo, né, para a mão invisível do mercado, era o termo que ele utilizava, conduza a economia, né, por si só. Conduza esses ajustes aqui. Né? A mão invisível do mercado conduz a economia para a melhor situação, né, para a situação de equilíbrio. Tá? Deixando o mercado em pura concorrência perfeita. Né? Deixa que a própria concorrência se organize. Concorrência perfeita, pessoal, é um conceito, é uma estrutura de mercado e economia que eu já até comentei lá atrás para alunos, né, para quem foi meu aluno lá em estratégia, um tipo de estrutura de mercado que ela na prática não existe, né? É uma abstração econômica, ou seja, seria um limite de uma estrutura de mercado onde todos os agentes, né, produtores, né, empresas produtores e consumidores tinham o mesmo poder, fossem exatamente iguais, tá? Com produtos sem diferenciação nenhuma, tudo exatamente igual. Tá? Uma quantidade limitada de empresas no mercado. Isso não existe na prática. Né? É uma abstração econômica, como se fosse o limite do que poderia acontecer. Tá? Uma situação extrema, extremo oposto ao monopólio, onde você tem uma empresa só, a concorrência perfeita, você teria um número ilimitado de empresas atuando no mercado. Tá?
mas essa é uma referência que se utiliza para ver como é que seria uma estrutura, uma economia de livre concorrência entre produtores, né, e demandantes e consumidores. Tá? Beleza, gente? Ok? Vou avançar então, tá? Então, o que a gente vê? Mais um mundo é sistema misto aqui, né? Um sistema híbrido. Onde ele é caracterizado pela utilização de conceitos e procedimentos da economia de mercado e de planejamento centralizado, embora em dosagens diferentes de um país para o outro. Né? Tem país que utiliza mais um, tem país que utiliza mais o outro conceito. Né? Países são mais centralizados e países são mais descentralizados, né? O mercado é mais forte, o Estado é menor. Isso vai variar em doses diferentes de país para país. Tá? Então, esse sistema misto aqui possui elementos de controle governamental que mesclam com elementos de mercado de concorrência perfeita. Ok? Quase todos são mistos, né? Isso aí, Guilherme. Quase todos são. Em maior ou menor proporção. Maior ou menor escala, né, de interferência ou concorrência, né, livre concorrência de mercado. Tá? Mas a maioria utiliza isso. A questão é a dose, né? Por isso que essa discussão fica meio velha, sabe? Esse negócio de comunismo, socialismo, né? Eu acho que você falar em extremos, né, é sempre meio velho, né, essa discussão, né? O Muro de Berlim caiu tem muito tempo já, né? Percebe? Você vai ver mais intervencionismo ou menos intervencionismo na economia, né? De acordo com a política do país, né? Entendeu? Acho que é isso que vai acontecer na prática, né? Tem partidos políticos que são mais intervencionistas que outros, e assim por diante, né? Ou governos que querem mais intervencionismo, um Estado maior, e governos que querem um Estado menor. É isso, né? Governos que acham que você tem que ter o Estado mais forte, o Estado maior, porque o mercado por si só ele gera imperfeições e o mercado por si só ele não resolve todas as questões que a sociedade precisa, né, em termos econômicos. Então você precisa de ter um Estado forte ali para atuar quando o mercado por si só não resolve, o mercado até atrapalha, tá? E você tem gente que acredita que não. Você tem que deixar o Estado pequeno mesmo, e quanto mais mercado, melhor. Tá? Mas esses casos extremos aí, você vai ver, né, cada vez menos, né, na economia, né, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Tá? O bom é o equilíbrio. Né? Tá? Eu pergunto aqui, hoje, um país como os Estados Unidos está mexendo no mercado e que é considerado liberal, né? Exatamente, né, Guilherme? Você está vendo aí, né? A meca do liberalismo e do neoliberalismo, que a gente viu esses movimentos aí, neoliberais, começaram com Reagan nos Estados Unidos e com a Margaret Thatcher na Inglaterra, né? Você vê hoje aí o Trump com a concorrência com a China aí, essa questão da China, ele tentando ficar protecionista, né? Querendo ficar mais protecionista, né? Porque o jogo, de certa forma, ficou ruim para eles, né? Em diferentes aspectos, né? Você tem uma sociedade, a classe média cada vez menor nos Estados Unidos, perda de renda, aquelas famílias que trabalhavam em produção, né, em fábricas nos Estados Unidos, perdendo emprego porque as fábricas foram transferidas para outros países, que a mão de obra é menor. Então, o desemprego nos Estados Unidos aumentou muito. Né? Você vai vendo essas questões, né? E aí o Trump aí com essa discussão toda, né? Mais protecionista, né? Olha só, né? Que surpresa, né? Um país que pregava tanta liberdade de mercado atuando, né? Querendo ser protecionista, né? Na hora que a pimenta no olho dele arde, né? Então, você vê, né? Nem os Estados Unidos, que é a meca, né, do neoliberalismo,
age de maneira 100% liberal, né? Acaba buscando intervencionismo em alguma situação aí, né? Tá? Então, é o que perdura, né, no mundo, né? Esse sistema mais misto que a gente vê em maior ou menor escala, né? Ok? Mas, na prática, ninguém quer perder, né? É isso que acontece, né? Então, todo mundo puxa a brasa para sua sardinha, né? Tá? Mas esse é o sistema misto, né? Que ele acaba utilizando, mesclando essas duas abordagens. Vamos caminhar aqui, pessoal. Então tá aqui, né? Outro conceito para a gente econômico aí, básico, elementar de economia, mas que o autor aqui, o Assaf, utilizou, né, no livro dele, é a curva de oferta e de demanda que vocês já viram, né? Tá? Tá aqui a curva de oferta, né, de produto, né, um produto específico, que é a curva de demanda. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, por exemplo, do arroz, que está acontecendo essa semana aí, essa discussão. Tá? Então, a curva de oferta de arroz aqui, né, ela está aqui pensando, né, que é a quantidade demandada somente. Vamos pensar primeiro aqui, né? Só que a quantidade demandada de arroz aumentou. Por que ela aumentou? Porque as pessoas estão com menos dinheiro, estão consumindo mais arroz, estão ficando mais em casa. Ou seja, né, outros produtos que elas comem na rua está diminuindo, né, o consumo nessa pandemia. Tá? Então, o que aconteceu? A oferta ficou constante no primeiro momento, e sem eu falar da exportação, né? Mas o que? A oferta de arroz, ela ficou a mesma e a demanda de arroz aumentou, né? Então, está a curva de demanda inicial aqui, ó, e a demanda de arroz, então, desloca ao longo da curva de oferta, passando para cá, ó. A curva de demanda aumentou. Tá? Desse ponto E, então, que seria o ponto de equilíbrio inicial, né? Onde você teria um preço de equilíbrio e você teria uma quantidade de equilíbrio aqui. Como houve deslocamento dessa curva de demanda aqui de arroz, você veio para este outro ponto aqui novo de equilíbrio, que é o que está acontecendo agora, o preço subiu, né? A demanda de arroz, ela aumentou, tá? Pensando que as pessoas, né? Pensando aqui, por hipótese, que o consumo de arroz está aumentando, a demanda de arroz, então, aumentou para essa nova situação aqui, tá? E, consequentemente, o preço do arroz subiu, tá? Então, esse novo ponto de equilíbrio, onde você tem uma quantidade demandada maior e você tem um preço novo de equilíbrio que é maior também. É isso que está acontecendo nesse momento aqui. Tá? Pensando na outra hipótese nossa aqui, né, da oferta de arroz aqui no Brasil está reduzindo, porque está exportando, né? Pensando nessa outra possibilidade aqui. O que acontece? A gente veria esse outro movimento acontecer aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui para desenhar aqui. A gente veria essa outra situação aqui. Olha. O que acontece? Eu tenho essa curva de oferta inicial. Nesse caso, se o país, né, tem que confirmar isso, né, gente? Tem que pesquisar depois e ver se o Brasil está exportando mais arroz mesmo, né? Porque o preço do dólar subiu, tá? Isso é uma hipótese que eu estou colocando aqui. Tá? Depois tem que pesquisar e ver se aumentou a exportação, né? Mas aqui, olha, supondo que aumentou a exportação de arroz, a oferta aqui dentro do país de arroz, ela vai reduzir. Então, o que acontece? Né? Eu preservo essa curva de demanda aqui, ó, vamos ficar, né, só analisando a redução da oferta no país, e o que acontece? A curva de oferta de arroz, ela vai passar para cá, ó. Ela vai deslocar para cá. Tá? Ou seja, o que aconteceu? A oferta no mercado interno reduziu daqui para cá. Tá? Se essa oferta reduziu daqui para cá, o novo ponto de equilíbrio seria esse ponto que está aqui. Ó. Tá? Nesse novo ponto de equilíbrio, o que vai acontecer? As famílias vão consumir menos arroz, porque o preço subiu. Eu vou ter um preço mais alto com uma quantidade produzida menor. Tá? E pode ser que se aconteça a combinação desses dois, né? Uma redução da oferta com um aumento da demanda. Pode ser que aconteça isso também, né? Então a gente vai ter esse outro ponto aqui, ó, de equilíbrio aqui, ó. Tá? A demanda aumentou daqui para cá
e a oferta interna reduziu daqui para cá. Então, você vai ter um preço mais alto e o consumo vai ter que cair. Vai reduzir, né, com relação a essa situação aqui, né, e aumentar com relação a essa situação aqui, olha, tá? Mas você vai ter uma nova situação de consumo aqui, ó, de quantidade consumida aqui. Tá? Então, a gente pode fazer esse exercício aqui, essa brincadeira aqui, esse de análise com curva de oferta e de demanda para qualquer produto, né? Que a gente quiser. Aumento de oferta e demanda, você vai ter uma oscilação de preços. Tá? Obviamente, isso que a gente está falando vai impactar no faturamento e na lucratividade das empresas e, por consequência, no preço das ações dessas empresas. Tá? O petróleo que a gente viu aí. O petróleo caiu muito, né, nos últimos meses. Muito em decorrência dessa redução de consumo, né, de petróleo que teve por causa da pandemia. Né? As pessoas estão deslocando menos. Né? Os países reduziram o transporte, né, nesse período. Então, o preço do petróleo cai. Tá? Além disso, aquele conflito que teve, Rússia com a Arábia Saudita, que vocês devem ter ouvido falar, né? Fez com que o preço caísse, porque a Arábia Saudita retalhou a Rússia e jogou o preço mais para baixo. Tá? Mas é uma coisa que eu, pessoalmente, eu fico de olho, né, essa questão do petróleo. Tá? Por quê? A partir do momento que o consumo aumentar e a economia voltar, regularizar, né, nos próximos meses ou no próximo ano, isso é uma coisa para a gente ficar de olho. Porque o preço do petróleo ele não vai ficar tão baixo como está agora. À medida que a demanda por petróleo for aumentando, o preço do petróleo vai subir. Consequentemente, em algum momento, a gente vai ver o preço da ação da Petrobras subir. Em algum momento vai acontecer isso. Não sei dizer quando vai acontecer. Isso é muito difícil de dizer, né? Não tem bola de cristal. Mas à medida que o consumo no mundo inteiro de petróleo for aumentando, isso vai acontecer. A gente está vivendo, né, uma queda de consumo temporário por causa dessa crise que está aí. Tá? Então, pessoal, entre outras razões, é isso quando a gente fala. Tem alguém que abriu o áudio aí, pessoal? Tá. Isso, obrigado. A gente olha muito esse tipo de questão aqui, que eu estou falando com vocês, para ver, né, para tentar prever, para tentar estimar qual que é a tendência do preço das ações. Tá? Ok? O e-commerce, por exemplo, que a gente viu aí, né? Por que essas ações, né, de empresas ligadas a e-commerce, como aqui no Brasil, Magazine Luiza, subiu demais, né, nesse período agora? Porque as pessoas em casa começaram a demandar mais e-commerce, né, comprar mais produto pela internet. Então você viu um consumo maior desses produtos aí. Tá? Logicamente, acaba sendo promissor, né? Foi promissor, foi um bom negócio aí, né? Ganhou dinheiro quem comprou Magazine Luiza nesse período de crise aí, né? Magazine Luiza subiu muito. Tá? Ok? Tudo bem, gente? Até aqui? Dúvidas? Tranquilo? Posso caminhar? A gente vai, né? Aqui está mais conceitual a matéria, mais introdutória, né? E depois a gente vai aprofundando, tá, gente? A gente vai avançando nos conceitos aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Vamos lá. E aí, pessoal, a gente tem dois tipos de equilíbrio na economia que impactam na formação de preços. Tá? Eu tenho um primeiro aqui, que é o equilíbrio parcial. Tá? O que é o equilíbrio parcial? Eu estou considerando apenas, tá, um produto isoladamente. Pegar verdura, legume, né? Igual eu dei o exemplo aqui do arroz para vocês. Né? Então, o que é? O equilíbrio parcial não leva em consideração as relações e os impactos com outros mercados. Eu só estou olhando aquele mercado especificamente daquele produto. É o que a gente chama de equilíbrio parcial. E aí, o que é o equilíbrio geral? Eu vejo um produto e o impacto dele nas oscilações de preço e de demanda sobre todos os outros demais produtos da economia. Tá?
Então, o petróleo, por exemplo, aqui, né? Ele acaba tendo uma influência, um peso muito grande no equilíbrio geral. Tá? Por quê? Petróleo acaba sendo demandado, direto ou indiretamente, em vários produtos que a gente consome. Né? Tanto a gasolina para o carro nosso tem a ver com o preço do petróleo, quanto a gasolina ou diesel que vai transportar legumes e verduras. Então, o aumento no preço do petróleo acaba tendo um impacto grande sobre não só o preço da gasolina e do diesel, mas também sobre o preço da verdura e dos legumes, né? Você utiliza para transportar. Então, determinados produtos têm um peso maior, né, no equilíbrio geral de preço da economia, como o caso do petróleo, né? Por isso que é tão importante, sempre a gente fica muito ligado, né, essa questão do petróleo, por causa disso. Se aumenta o petróleo, né, tem uma contaminação sobre os preços da economia, né? E vice-versa, né? Nesse momento agora que a gente está vivendo, né, graças a Deus, né, o petróleo está caindo, está mais barato. Nesse momento agora, né? Não sei hoje como é que vai abrir, tem que acompanhar o mercado aqui. Eu não olhei mercado hoje ainda e não abriu aqui ainda, mas eu não olhei mercado futuro, né? Ontem, não olhei como é que estava. Mas isso oscila, né? Dia após dia, né? No curto prazo. Mas nos últimos dias o petróleo caiu, e bom que ele caiu, né? Na medida que o arroz está subindo o preço, né? Senão ia contaminar mais ainda para cima, né? O preço. Tá? Mas existe, né? O equilíbrio geral pressupõe, então, essa dependência de todos os preços do mercado. Todos os preços eles estão interligados, interrelacionados, aí você tem que ver o impacto, né, do aumento da queda de um produto em relação aos demais. Tá? Então, isso aí tem, né? Vamos ver aqui, né? No início dessa crise aí, voltando ao caso Rússia e Arábia Saudita, vocês viram aí, né, no início desse ano, teve o preço do petróleo estava caindo, e aí a Arábia Saudita, né, propôs aumentar, reduzir a produção, né, de petróleo. Para que reduzir a produção? Para aumentar o preço do petróleo, né, que estava caindo. A Rússia não quis fazer isso. A gente falou, não vou fazer isso não. O que a Arábia Saudita fez? A Arábia Saudita, para retalhar essa posição da Rússia, foi lá e jogou o preço para baixo, né? Aumentou mais ainda a produção. Né? Jogou o preço para baixo, para quê? Para cair o preço a um certo nível, para que forçasse a Rússia a aceitar uma redução de produção. Né? A Arábia Saudita fez um movimento contrário do que ela estava querendo fazer, para forçar um acordo com a Rússia, né? De reduzir a produção, todo mundo reduzir a produção e aumentar o preço do petróleo. Tá? Falando em termos de bolsa de valores, o que aconteceu? Naquele período ali começou, né? A bolsa despencou no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil despencou, né, o preço das ações. Por quê? Todo mundo viu ali uma contaminação, né, dos demais preços na economia, né? A ação da Petrobras caiu aqui, né? Isso logo no início da crise da pandemia veio isso, né? Que aí veio a pandemia e contaminou mais ainda. Tá? Então vocês olham aí, pode olhar a bolsa, não vou abrir agora aqui para não perder tempo, mas você vai olhar uma queda da bolsa, naquele momento ali, você registra, né, a bolsa de valores, ela caindo, ela tendo uma queda. Tá? Beleza? Ok, gente? Tá? Naquele momento ali, ações que não estavam, que eram, se eu for pegar isoladamente ali, naquele momento, ações de empresas que demandam muito petróleo, naquele momento eles subiram, né? Porque isoladamente essa situação, né, como elas demandam petróleo, combustível, ali é um insumo que para elas ia ficar mais barato, né? Pensando isoladamente nessa questão. Tá? Ok, gente? Beleza? Vamos caminhar aqui. Tá? Mais conceitos aqui que são importantes. Esse aqui eu acho que vocês viram em menos, né? Numa proporção menor, então vale a pena eu investir mais nisso aqui um pouco. Tá? Conceito de renda, investimento e poupança.
Você tem, pessoal, alguns tipos de rendas que a gente ouve falar no dia a dia e que são importantes a gente analisar. Tá? O que é a renda interna? Eu vou falar um a um aqui. Tá? O que é a renda nacional? O que é a renda líquida do exterior? E o que é a renda pessoal? Tá? A gente tem também o investimento e a gente tem a poupança. O que é a renda? A renda é o que arrecada um país, ou um indivíduo, ou uma empresa, né, com a comercialização dos produtos, né, que ele faz. Produção e comercialização. Isso é renda. Né? Está muito associada à geração de riqueza. Tá? Quanto, né, em termos monetários, aquele país ou aquela empresa ali está gerando, está tendo de renda. Esse é o conceito, falar em renda, que é muito tranquilo para a gente aqui. Tá? A renda nossa aqui, quanto de vida, é quanto você ganha. Né? Tá? Os investimentos, pessoal, o que é? Investimento associado a capital, tá? Investido, a dinheiro investido para geração de renda. Tá? Ou construção de estoques. Quando eu falo que determinada indústria ela está expandindo, tá? Pensa numa empresa que investiu no novo Parque Fabril, por exemplo. Ela está fazendo um investimento. Então, ela está utilizando determinado capital para fazer determinado investimento na expectativa de que esse investimento vai trazer um aumento de renda para essa empresa. Então, investimentos, eles têm uma relação direta com a renda. Para você ter renda, você tem que ter algum tipo de investimento. Tá? A não ser que você herde, né? Uma renda familiar, alguém investiu e produziu por você. Né? E a gente tem outro conceito também de poupança. A poupança é o quê? A parcela de renda que não foi gasta, que não foi consumida e que foi economizada. Tá? A poupança é isso, é a parcela de renda que foi economizada. Então, você recebeu R$1.000, por exemplo, gastou 500 em consumo e os outros 500 você poupou, você fez poupança. Por que, pessoal, que isso aqui é importante, né, no mercado de capitais, no mercado financeiro? Porque a poupança, tá, das famílias ou de empresas, né, ou do país, a poupança é que permite que, que essa renda economizada possa ser traduzida em investimento, né? Possa, com a poupança, você utilizar esse recurso poupado para investir em alguma atividade produzida que vai gerar, ou vai ter a possibilidade de geração de rendas futuras. Então, esse ciclo aqui de poupança, investimento e renda é um ciclo virtuoso. Né? Quanto maior a poupança de um país, maior vai ser sua capacidade de investimento, que, por sua vez, maior a capacidade de geração de renda. Tá? Isso, de certa forma, ajuda a explicar por que o país tem uma renda baixa, o Brasil. Porque a poupança interna brasileira é muito baixa. Ela é muito aquém do que o país precisaria para fazer os investimentos que a gente precisaria para ter um aumento da renda da população. Tá? Um aumento da renda do país como um todo. Então, uma poupança elevada permite que os investimentos venham, né, e sejam traduzidos em maior renda. Ok? Agora vamos falar um pouquinho dessas rendas aqui. Tá? Conceitos, né, dessas rendas aqui. Deixa eu ver, tem comentário aqui. Ok. Então vamos lá, pessoal. O primeiro conceito aqui é a renda interna. Né? Eu vou falar de todas essas rendas aqui, definir para vocês. Ó, essas rendas aqui. Tá? Então aqui, ó. O que é a renda interna? A renda interna, pessoal, ela equivale ao produto interno da economia. Tá? O que é produzido
dentro, internamente, aquela economia, tá? Aquele país. Então, aqui, ó, é a produção interna, exprimindo o total das rendas geradas no interior do país. Rendas geradas no interior do país. Isso é a renda interna. O que foi produzido dentro daquele país. Tá? Beleza? Agora, o que é a renda nacional? Segundo item aqui, ó. A renda nacional, ela é dada pela soma de todas as rendas auferidas pelos habitantes do país, determinadas pelas operações produtivas, né, daquele país, de caráter interno e externo. Então, a renda nacional, diferente da renda interna, é o que é produzido dentro, internamente ao país e externamente ao país, dentro e fora do país. Tá? Então, quando a Apple, que é uma empresa americana, ela produz iPhone na China, monta os iPhones na China, aquela renda ali proveniente da produção dos iPhones e venda fora do país, né? Quando a Apple vende iPhone aqui no Brasil, por exemplo, ela está contribuindo para a renda nacional americana. Por quê? É uma empresa americana produzindo fora, gerando produção e renda fora daquele país. Mas eu conto como renda nacional. Tá? O que é bom, né? Para o país que é sede daquela empresa ali. Tá? Então, é muito bom para um país que é sede de empresas multinacionais, de empresas que atuam no mundo inteiro, para aquele país que é sede daquela empresa é muito bom. Porque aquilo contribui para a renda nacional. Tá? Bem próximo àquele conceito, aquela ideia mercantilista que a gente tinha, né? Lá atrás, né, que vocês estudaram a história, né, quanto mais exportador e quanto maior a produção mercantil que tiver fora do país, melhor, né? Tá? Vamos lá, outro conceito aqui, pessoal, a renda líquida no exterior. A renda líquida no exterior, pessoal, é dada pela diferença entre as rendas recebidas e enviadas ao exterior. Tá? Então, um país, ele, tá? Vamos pensar, né, esse exemplo que eu dei aí da Apple, né, e dos Estados Unidos. Ele tem a renda que vem do exterior para dentro, né, pela venda de produtos da Apple, assim como tem as rendas que são enviadas para fora dos Estados Unidos, de empresas não americanas que mandam os lucros que elas têm ali dentro dos Estados Unidos para fora. Tá? Então, a renda líquida do exterior é isso, é o saldo entre o que se recebe, tá? Que o país recebe de fora para dentro, e o que o país manda de dentro para fora, em termos de renda. Tá? Então, geralmente, né, empresas fazem remessas de lucro ao exterior, à sede da empresa, no final do ano, por exemplo. Tá? Isso é uma renda que sai do país. Vai para o país de origem, né, daquela empresa. Tá? Enquanto aquelas empresas que estão fora daquele país ali, mas são sediadas naquele país, elas recebem as rendas, né, os lucros que foram oferidos ao longo do ano. Isso aumenta, né? Aquele país recebe essa renda e aumenta a renda que ele tem, então. Tá? Então, a renda líquida é dada por essa diferença, né? Entre o que é mandado para fora, em termos de renda daquele país, e o que é recebido em termos de renda daquele país. Tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Bom, pessoal, e finalmente, então, a gente tem a renda pessoal. Né? A renda pessoal, o que, que é? É a renda, tá? Efetivamente transferida às pessoas e é calculada deduzindo-se da renda nacional os lucros retidos pelas empresas, tá? Contribuições e benefícios previdenciários, imposto de renda sobre as pessoas jurídicas, né? Tá? Então, a renda pessoal é a renda que foi gerada por aquela empresa, né? Para aquela pessoa,
né, o salário daquela pessoa descontado, né, todos os impostos, contribuições e tudo mais que a pessoa tem que pagar. Essa é a renda pessoal. Tá? Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo? Vou avançar então, tá? Vou avançar. Bom, e aqui a gente tem, né, o produto interno e o produto nacional, que vocês ouvem falar muito, né, do produto interno, tá? Do PIB. O que é o produto interno, pessoal? O produto interno ele representa o valor a preços de mercado, né? Então, preço de venda dos produtos, tá? Então, valor a preço de mercado dos bens e serviços realizados num país em certo período, tá? Normalmente o período de um ano que a gente considera, né? O PIB, o produto interno, em um ano, tá? Então, soma de tudo que é produzido a valor de mercado naquele país. Ele só considera os bens e produtos finais que pode ser interpretado como a soma dos valores adicionados por empresas na produção. Então, pensando aqui na Vale, por exemplo. Oi. Bom dia. Oi. Aqui, esse ano tá bem baixo também, né? O PIB, né? Ele caiu, né? Caiu muito, né? As projeções aí caem em torno de 5%, 6%, né? As projeções têm. Por quê? Por causa da crise que está aí, né? A produção caiu, né? Praticamente em vários, né? Em todos os setores, né? Ou na maioria dos setores a produção caiu. Então o PIB cai. Tá? O consumo caiu, né? No mundo inteiro. Tá? Então você olha, como é que eu olho o PIB? O PIB é o preço de mercado do produto, né? Tá? E aí quando eu vejo, por exemplo, a Vale, ela produz minério, né? O que ela agrega ao preço do minério? É exatamente a extração do minério, né? Que ela faz, né? O minério, se ele estiver debaixo da terra, né? Ou se ele estiver na terra, misturado com terra, ele tem um valor. Claro que ele tem valor, né? Tem o valor como reserva, né? Mineral, como mina, né? Tá? Agora, o minério limpo, extraído da terra, separado de outros componentes e entregue, né, no local do consumidor, ele tem um outro valor, né? É isso que a Vale ela agrega ao minério, né? É tirar o minério da terra, limpar ele, né, manufaturá-lo, né, beneficiá-lo, né, com limpeza e tudo mais, tá? E tirá-lo do local onde ele está e transportá-lo até o ponto de consumo. Esse é o valor, né, em linhas gerais aqui, de uma maneira bem simplificada, que a Vale do Rio Doce agrega ao minério. Tá? Então, quando eu olho o minério a preço de mercado, o preço do minério vendido, nesse nosso exemplo aqui, eu estou considerando, né, o preço daquele produto somado ao valor que foi adicionado, tá? Então, somado ao valor adicionado pela empresa na produção. O valor adicionado foi a extração, limpeza e tudo mais, né? E transporte. Tá? Esse é o valor que a Vale agregou ao minério. Então, esse é o valor que o minério tem a preço de mercado, tá? A contribuição individual que o minério tem a preço de mercado para o produto interno. Tá? Obviamente, a quantidade que foi produzida e vendida, né? Não é só produzir, eu tenho que olhar também a quantidade que foi produzida e foi vendida, obviamente. Então, olho o produto interno relacionado com isso, né? Com o preço de mercado. Ok? Em determinado período, né? A gente olha geralmente isso por ano. Tá? Bom, um outro conceito que é importante, esse é o produto interno. O outro é o produto nacional. O que é o produto nacional? Ele inclui toda a produção realizada internamente em outras economias, tá?
por agentes econômicos instalados naquele país. Então, se a Vale, aqui no caso, ela produz minério aqui no Brasil, ou se ela produz fora do Brasil, tá? Aquela produção ali, ela contribui na parcela que a Vale é nacional, né? Tem que olhar, né, a parcela que a Vale tem de capital nacional, capital estrangeiro, tá? Mas isso contribui para o produto nacional, produção nacional, que ela produz também fora do país, na medida que aquela produção repercute em remessa de lucros, né, na produção vendida para o país. Assim como a Apple, no outro exemplo que eu citei aqui, a venda dela de iPhone fora dos Estados Unidos contribui para o incremento do produto nacional. Porque o lucro auferido na venda do iPhone é remetido para a Apple sede lá nos Estados Unidos. Isso contribui para o aumento do produto nacional americano. Tá? Novamente falando, né? É bom para um país ele ser sede de empresas multinacionais que atuam no mundo inteiro. Por quê? As empresas, ao oferirem lucros e remitirem lucros para o país de origem, o país sede daquela empresa, contribuem para o incremento do produto nacional daquele país. Tá? Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Dúvidas? Caminhando? Então, beleza. Vamos lá. Vou avançar, então. Tá? Nesse sentido, pessoal, a gente tem... O som veio, né? Como... Ok, bom. Parece que alguém comentou alguma coisa aí, pessoal, no áudio, mas não deu para entender o que é o áudio. O áudio veio picando. Não sei se para vocês também veio picando. Tá? Bom, uma outra questão aqui veio picando, né? Para mim também, Nil. É uma outra questão, pessoal, que a gente... Professor. Oi, tá picando seu áudio. Mas vamos lá. Tá picando o áudio. Tenta escrever aqui no chat, então. Não tá chegando para mim seu Professor. Oi. Eu não sei quem está falando, gente. Tá? É o Jorge, talvez, esteja falando. O Jorge, está picando seu áudio. Não está dando para entender o que você está querendo dizer. Tá? Tenta escrever aqui no chat, então, qual que é o seu comentário, para eu poder responder, porque eu não estou vendo, não estou conseguindo, desculpa, ouvir direito o seu áudio. Ele está picando. Tá? Bom, enquanto você manda aí, Guilherme, eu vou... Enquanto você manda, eu vou avançar aqui, tá? Mas manda aqui o comentário aqui que eu respondo. Tá? Manda aqui no chat. Enquanto isso, eu vou avançando aqui, para a gente não ficar esperando. Deixa eu ver aqui, acho que chegou. Tá joia. Pergunta depois. Pode perguntar agora, só mandar aqui, tá? Fica à vontade. Tá? Então, pessoal, o produto interno e o produto nacional, eles dão origem a esse conceito aqui, né, de produto interno bruto, ou PIB, que esse aí vocês ouvem falar direto, né? A gente está muito acostumado a ouvir falar, né? O que é o produto interno bruto? Tá? É o produto interno, né, daquele país, sem considerar a depreciação. Tá? A depreciação de capitais, de máquinas, né, dos investimentos que foram feitos. Então, a Vale, ela contribui para o aumento do produto interno bruto, sem considerar a depreciação das máquinas, por exemplo, que ela teve, né? Ela investiu em máquinas para extrair o minério ali, e essas máquinas, à medida que vão sendo utilizadas, vão sendo gastas, né? Vão sendo depreciadas. Então, você tem essa depreciação envolvida aí, que é o produto interno
bruto, não considera. A gente só considera o que foi produzido. Tá? Chegou o comentário aqui. Em relação ao produto nacional, pelo fato de ser insumos sobre terras brasileiras, a Vale é obrigada a explorar somente aqui no Brasil, ou ela pode explorar fora do Brasil? Não, ela pode explorar fora. A Vale tem mina fora do Brasil, né? Ela não fica restrita ao Brasil, não. A Vale tem mina na África, por exemplo, né? Se não me engano, em Moçambique ela tem mina. Ela pode explorar em outros lugares. Tá? Ok, Jorge? Se essa sua pergunta aí, tá beleza? Respondido? Ok? E quando ela manda remessa, né, de lucros lá para fora, para cá, né, ela vai contribuir para o aumento do produto nacional. Tá? Então, voltando aqui, pessoal, o produto interno bruto, ou PIB, o famoso PIB que vocês estão acostumados, ele é o quê? A produção gerada por aquele país, sem considerar a depreciação, tá? Que ocorreu, né, depreciação de máquinas, equipamentos e outros que ocorreu em decorrência daquela produção. Agora, o produto líquido, produto interno líquido, ou PIL aqui, né, produto interno líquido, ele é dado por o quê? Pelo produto interno bruto, aí já subtraindo a depreciação que ocorreu naquele período. Tá? Seria uma medida aqui mais precisa para a gente utilizar, uma vez que a gente desconsidera. Tá? Bom, pessoal, eu sei que vocês têm, né? O Will está comentando aqui, vocês têm aula, né? Daqui a pouco, né? Tá? Então, eu estou terminando aqui e a gente já para, tá? O intervalo de vocês é 9h30, né? Que começa o intervalo, não é isso? Então, só estou terminando aqui e a gente já para a aula. É 9h15. Ricardo, é 9h15. 9h15? Os horários, né? Agora é 3 horas, tem aula que é 4, tem aula que é um horário só, fica meio confuso, né? Então terminamos aqui, né, pessoal? Desculpa, eu pensei que era 9h30. Tá vindo até 9h30, mas eu termino aqui agora, tá? Para vocês fazerem o intervalo. Ok? Beleza? Desculpa aí a confusão minha que eu fiz aí. Tá? Então vamos parar por aqui, pessoal. Tá? Eu continuo na próxima aula para não atrapalhar vocês. Lembrando, eu vou postar essa aula, tá? Para vocês